Olá, olá, gente amiga! Estamos começando mais um aprofundamento bíblico. Eu sou o Padre Luiz Paulo e você está no canal Atitudes e Palavras. Dou boas-vindas a você que está chegando agora no canal e aproveite, faça sua inscrição. E ao se inscrever, acione o sininho para receber todas as notificações. Aos inscritos, minha gratidão. Já de início, peço a você que deixe o seu like no vídeo. Ele fará com que o vídeo circule na rede e os internautas vejam esse aprofundamento também. Seu comentário é importantíssimo. Antes, portanto, de terminar o aprofundamento, faça-o. Vou lê-lo com muita atenção e carinho, é claro, e deixar o meu coração lá no seu comentário. Após sair do Egito e peregrinar pelo deserto rumo à conquista da Terra Prometida, o povo de Deus passou por um período de consolidação desta conquista, cujo término foi com o reinado de Davi. O primeiro livro dos Reis conta a história dos reis que se seguiram após a morte de Davi. No início do livro, é narrado como Salomão, seu filho, se tornou rei de Israel e governou com sabedoria, elevando o nome de Deus e de sua nação ao construir um grande templo em Jerusalém. Com o templo, os sacerdotes passaram a ter um espaço apropriado para a celebração dos rituais. Além disso, no templo foram guardados os tesouros do reino, bem como a Arca da Aliança com as leis de Deus. Com o pecado de Salomão, que tomara para si esposas estrangeiras e que passou a cultuar outros deuses, também o povo, influenciado pelo rei, adorou tais deuses, que levou o reino à dispersão. Após a morte de Salomão, sucedeu-se uma disputa pelo trono, resultando na separação do reino em dois. Jeroboão tornou-se o rei em Israel, que passou a compreender as tribos do norte, enquanto as tribos de Judá e Benjamim, ao sul, tornaram-se o reino de Judá, onde passou a reinar Roboão, filho de Salomão e descendente de Davi. Estando o reino já dividido, Deus envia o profeta Elias, bem como seu sucessor Eliseu, que atuaram no reino do norte no tempo do reinado de Acabe. Narra as intrigas que levam Salomão ao trono de Davi e o expurgo de seu rival, Adonias e outros opositores. Tais práticas faziam parte do exercício do poder naquele tempo, como meio de garantir a estabilidade. O capítulo 1 tem 5 partes. A primeira fala da velhice de Davi. Suas forças estão poucas, nem mesmo a jovem cuidadora o revigora. A segunda parte fala da ambição de Adonias. Ele é o primeiro na linha da sucessão e se declara rei, excluindo as pessoas ligadas a Davi, como Betsabeia e seu filho Salomão. A terceira parte narra a reação de Betsabeia a favor de Salomão. Com o profeta Natã, Betsabeia influencia Davi para fazer de Salomão seu sucessor. A quarta parte fala da unção de Salomão em Gion. Enquanto Adonias é proclamado rei em Hebrom, Davi manda ungir Salomão rei em Gion. A quinta parte fala do asilo de Adonias. Ele pede asilo e obtém, mas sua situação continua precária. O capítulo 2 tem 6 partes. Na primeira, diante de sua morte, Davi confia o reinado a Salomão e lhe aconselha eliminar os opositores. Na segunda parte, fala da morte de Davi. Na terceira parte, Adonias é a primeira vítima do expurgo dos opositores de Salomão. Na quarta parte, veremos que Abiatar, partidário de Adonias, não é morto, porque foi sacerdote da Arca da Aliança, mas é substituído por Sadoc, partidário de Salomão. Na quinta parte, apesar do asilo no santuário, Joabe,
acaba sendo morto. Na sexta parte, Semei, antigo opositor de Davi, é morto por ter saído de seu confinamento. Descreve o reinado de Salomão e sua grandeza, mas no fim aparecem os maus presságios. O capítulo 3 tem duas partes. Na primeira, Salomão casa com uma princesa egípcia. Por ocasião de um sacrifício no antigo lugar alto de Jerusalém, tem uma visão noturna e pede a Deus a sabedoria. Na segunda parte, o juízo salomônico é a amostra da sabedoria que Salomão pediu a Deus e recebeu, pois o rei deve governar com justiça. O capítulo 4 fala da administração do reino empreendida por Salomão, outra prova da sabedoria. O capítulo 5 tem 3 partes. Na primeira, encontramos uma descrição para mostrar a importância de Salomão. Na segunda parte, em estilo elogioso, repetindo o vocábulo da sabedoria, compara-se Salomão com outros sábios conhecidos daquele tempo. Na terceira parte, Salomão faz um contrato com os fenícios para as obras públicas e os trabalhos impostos a Israel. O capítulo 6 fala da construção da casa do Senhor. Esta passagem começa com uma datação solene, pois marca um ponto alto na história de Israel, a fundação do Templo de Jerusalém. O Senhor que acompanhou Israel no deserto, morando na tenda, agora terá morada fixa junto ao seu povo. O capítulo 7 tem 2 partes. Na primeira, veremos que na proximidade do templo, Salomão constrói um palácio e uma residência para si. Na segunda parte, veremos que o artesanato em metal no templo é executado por um fenício chamado Irã, não o rei mencionado em capítulo 5, versículo 15. O capítulo 8 tem 6 partes. Na primeira, fala do traslado da arca e sacrifícios iniciais. Salomão transfere a arca para o templo. Deus sobe ao seu trono, a arca e a sua glória, presença mística, habita no templo. Na segunda parte, Salomão anuncia que realizou a tarefa que Davi lhe confiara. Na terceira parte, Salomão discursa fazendo uma ação de graças e prece a Deus. Admiração diante do mistério de Deus que quer habitar com seu povo. Na quarta parte, tanto o israelita como o estrangeiro pode rezar voltado para a casa do Senhor para serem ouvidos por ele. Na quinta parte, Salomão pede a bênção de Deus sobre o povo. A sexta parte fala dos sacrifícios e celebração da festa das tendas. O capítulo 9 tem 4 partes. Na primeira, Deus aparece a Salomão pela segunda vez. Essa segunda aparição de Deus a Salomão, agora no templo de Sião, em moldura com a primeira, a grande obra de Salomão, a construção do templo. Entretanto, Deus já anuncia a ruína. Na segunda parte, inicia-se a série de problemas contraídos por Salomão, por exemplo, no pagamento da dívida. Na terceira parte, completa-se a notícia sobre os trabalhos impostos. O trabalho escravo era para os não israelitas, enquanto os israelitas funcionavam como supervisores. Na quarta parte, a menção à navegação comercial com a Arábia, Orfi, prepara a história seguinte, a rainha de Sabá. O capítulo 10 tem 2 partes. A primeira fala da visita de uma rainha árabe ao rei Salomão. Sua visita se liga às relações comerciais. A segunda parte faz uma descrição da riqueza do rei, um enaltecer nacionalista. O capítulo 11 tem 4 partes. Na primeira parte, fala do pecado de Salomão. Os múltiplos matrimônios em vista de alianças políticas e a própria fraqueza de Salomão o levam à idolatria. Na segunda parte,
veremos que o declínio do império de Salomão é pressagiado pela insubmissão de Edom, nação que tinha sido submetida por Davi, e pela rivalidade de Arã, Damasco. Na terceira parte, veremos que no próprio povo surgem inimigos para Salomão, as tribos do norte. Na quarta parte, encontra-se um resumo padrão dos reinados. Descreve a divisão do reino de Davi e Salomão, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O capítulo 12 tem 3 partes. Na primeira, veremos que a arrogância do sucessor de Salomão causa o afastamento das tribos do norte. Na segunda parte, veremos uma visão profética para evitar uma guerra entre irmãos. Na terceira parte, para segurar o povo, Jeroboão erige santuários nas extremidades do território de Israel: Betel, no extremo sul, e Dan, no extremo norte. O capítulo 13 tem 3 partes. Na primeira, um profeta desconhecida condena o altar ilegítimo de Betel. Na segunda parte, o profeta do culto legítimo de Judá resiste à tentação de Jeroboão, mas é desviado de seu caminho por um profeta de Betel, do santuário de Jeroboão. Mesmo assim, o plano de Deus se realiza. Na terceira parte, continuam os abusos cultuais de Jeroboão, razão da condenação de sua dinastia. O capítulo 14 tem 2 partes. Na primeira, Aías de Ciro, profeta, anuncia a morte do filho e o fim do reinado de Jeroboão. Na segunda parte, veremos que também Judá peca contra o Senhor por idolatria. O capítulo 15 tem 4 partes. Na primeira, Abiam, rei de Judá, é tratado sumariamente, avaliado rei infiel. Mas, graças à promessa de Deus a Davi, a dinastia continua. Na segunda parte, Asa, rei de Judá, faz uma reforma religiosa e alia-se a Arã contra Baasa, rei de Israel. Na terceira parte, na morte de Nadab, rei de Israel, realiza-se a profecia do extermínio da casa de Jeroboão. Na quarta parte, o profeta Jeú anuncia o extermínio da casa de Baasa, rei de Israel. O capítulo 16 tem 4 partes. Na primeira, veremos a realização das palavras do profeta Jeú. Asa, filho de Baasa, é morto por Zambri, seu oficial. Na segunda parte, Zambri se suicida diante da ameaça de Anri, rei de Israel. Na terceira parte, Anri funda Samaria e inicia o século de ouro do Reino do Norte. Na quarta parte, veremos a narrativa, o início do reinado de Acabe, maior rei de Israel, mas não agrada ao Senhor. Narra o ciclo de Elias, histórias relacionadas com o profeta Elias, que atuou no Reino do Norte no tempo do rei Acabe. O capítulo 17 tem 3 partes. Na primeira, veremos o início da atuação do profeta Elias. Elias é o profeta que fala a palavra de Deus para o século de ouro da Samaria. Na segunda parte, Elias é acolhido por uma pobre viúva e seu filho em Sarepta. Eles são compensados por sua generosidade. Na terceira parte, Elias suscita o filho da viúva. A ressurreição da criança credencia Elias como homem de Deus. O capítulo 18 tem 2 partes. Na primeira, Elias se apresenta a Acabe quando ninguém consegue encontrá-lo. Ainda, Acabe acha que Elias foi quem arruinou Israel pela seca, esquecendo que é Deus quem manda. Na segunda parte, veremos uma competição para ver qual a divindade fará descer fogo sobre o sacrifício, Baal ou o Senhor. Se o Senhor manda fogo, também mandará a chuva. O capítulo 19 tem 3 partes. Na primeira, Elias, fugindo de Jezabel, que o quer matar, vai para o deserto. E ali, no desânimo,
Deus lhe manda sustento, como fez para o povo no Êxodo. Na segunda parte, Elias percebe o fogo e a tempestade, como na manifestação a Moisés e ao povo, mas é na brisa ligeira que Deus fala. Na terceira parte, narra a vocação de Eliseu. Chamado por Elias, Eliseu despede-se dos pais e prepara um sacrifício de seus bois e arado. O capítulo 20 tem 3 partes. Na primeira, Samaria é sitiada pelos arameus. O rei Aram, Ben-Hadad II, canta a vitória antes da hora. Na segunda parte, veremos a vitória de Acabe sobre Ben-Hadad. Acabe dá ouvidos aos profetas e vence o rei de Aram. Na terceira parte, os arameus subestimam a onipresença do Senhor e perdem a batalha. Mas Acabe se deixa seduzir e faz pacto com eles, ao que um dos profetas reage. No capítulo 21, veremos que, instigado por Jezabel, Acabe faz condenar Nabô, para apoderar-se de sua vinha, propriedade familiar inalienável. O capítulo 22 tem 4 partes. Na primeira, Miqueias de Genla acusa ao mesmo tempo o jogo falso dos profetas oficiais e o espírito de desobediência do rei. Na segunda parte, Acabe é castigado por sua rebeldia, por um engano, morre na batalha. Cumpre-se a profecia de Elias. Na terceira parte, veremos rapidamente o reinado de Josafá, rei de Judá. Na quarta parte, veremos um pouco da história de Ocosias, rei de Israel. A história de Ocosias continuará no segundo livro dos reis, no capítulo 1. Não deixa de conferir lá. Bom, chegamos ao final de mais um aprofundamento bíblico. Espero que tenha gostado. Deixa o seu like, também deixa o seu comentário a respeito do conteúdo do vídeo. Compartilhe o link com seus amigos que gostam de ler a Bíblia. Isso fará que este conteúdo seja conhecido. Fique com Deus e muitas bênçãos do Senhor e até o próximo vídeo de aprofundamento bíblico. Tchau, tchau!